Leitura do Decreto 11.071, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que conste este baixa. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indiretamente, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. A constituição da comissão de ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Administração Pública, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Entendeu? Das regras deontológicas. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Deontológica. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos servidores públicos, dos serviços públicos. O servidor, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Caput 4º. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida na ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade da conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos, pagos direta e indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em favor da legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos praticados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito da vida funcional. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processos previamente declarados sigilosos, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário ao interesse da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta e indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando
por descuido ou má vontade não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-lo. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera na solução compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço. Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. O servidor deve prestar toda a tua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, descasos e o acúmulo de desvio tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho de sua função. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fato de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada cidadão colabora e de todo pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Principais deveres dos servidor público são deveres fundamentais do servidor público: desempenhar deveres fundamentais, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público que seja titular, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim, procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso, na prestação do serviço pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial de gestão de bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos e se materializam na adequada prestação de serviço público. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários de serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar qualquer comprometimento indevido da estrutura a que se funda o poder estatal. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Zelar no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas na defesa da vida e da segurança coletiva. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que a ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. Manter limpo e perfeita a ordem no local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Apresentar-lhe o trabalho como investimentos adequados ao exercício da função. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Cumprir, de acordo com as normas de serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, como critério, segurança e rapidez, mantendo-se tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por
quem de direito exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrados. Abster-se abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Divulgar e informar todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando seu integral cumprimento. Das vedações ao servidor público. É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidade, amizade, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadão que deles dependam, ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética e sua profissão. Usar de artifícios os avanços técnicos e científicos aos seus alcances ou de seu conhecimento para atendimento do seu mister. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira. Gratificações, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento de serviço público, desviar servidor público para atendimento a interesse particular, retirar a repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atende contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Exercer atividade profissional ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunhos duvidosos. Das comissões de ética. Em todos os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, autárquica e fundacional ou qualquer órgão ou entidade que exerça as atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com pessoas e com patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente da imputação ou do procedimento suscetível de censura. Vou tirar os que estão revogados no decreto 2007. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira de servidores o registro sobre sua conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e de sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele. O que é servidor público? Que por força da lei contrata ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Decreto 11.071. Deixa eu ver aqui. Decreto 11.071. É só isso mesmo. Fim.